Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula da nossa Maratona de Aprovação São Paulo aqui da Medway. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Lucas Pena, eu sou médico pediatra e venho lá da USP de Ribeirão Preto, também sou endocrinologista infantil. Hoje vou discutir com vocês temas importantes para a tua prova do Círio, especialmente aí para a prova de pediatria do Círio. Então vamos junto, bora lá para a prova. A gente vai começar destrinchando um assunto que o pessoal adora, que é a hipertensão arterial sistêmica em pediatria. Eu já quero começar trazendo para você uma questão que caiu no Círio em 2023. Ele diz o seguinte, um menino de 5 anos de idade, pesando 20 quilos, estatura de 112 centímetros, apresentou uma pressão arterial de 110/70. A pressão foi aferida com técnica adequada e confirmada em 3 ocasiões diferentes. Isso aí é super importante, né, pessoal, para dar para a gente a noção de que isso foi realizado da maneira como deve ser realizado, né, a técnica de aferição da pressão arterial. E o valor que a gente vai receber é um valor confiável, afinal foi confirmado em 3 ocasiões diferentes, como mostra pra gente a necessidade aí do guideline da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, ele traz pra gente a tabela justamente publicada na Sociedade Brasileira de Pediatria. Na verdade, essa tabela, ela faz parte do NCIH, uma referência internacional, mas que foi publicado também no Manual de Orientação de Hipertensão Arterial na Infância e Adolescência da SBP em 2019. Ele traz a tabela para você e ele pede o seguinte, tendo como referência a tabela a seguir, é correto classificar a pressão arterial desta criança em... E aí ele te fornece então a tabela, em que na verdade ele te traz uma tabela que é dividida por sexo, por idade, e te traz também os valores tanto de estatura quanto de pressão arterial. Nosso paciente tem 5 anos, eu deixei aqui mais destacado, né? 5 anos, a faixa etária do nosso paciente do caso, e nosso paciente tem 112 centímetros. E aí, pessoal, aonde que a gente vai olhar esta tabela para poder definir a pressão arterial do nosso paciente? Então você vai aprender comigo como fazer esta classificação aqui hoje. Mas olhando pela tabela, a pressão arterial de 110/70, esse paciente acabava ficando aí numa faixa de pressão arterial entre o percentil 95 e 95/12 de pressão arterial sistólica e diastólica. E aí, como é que a gente vai fazer então para classificar este paciente? Vem comigo, que eu quero trazer para você aqui a classificação, mas não apenas isso. Quero trazer para você que o Círio curte hipertensão arterial sistêmica em pediatria e eu preciso que você se lembre que o diagnóstico de hipertensão é dado a partir de uma pressão arterial sistólica e ou uma pressão arterial diastólica igual ou superior ao percentil 95 para sexo, idade e percentil de altura. Lembra que na tabela a gente tem o percentil de estatura do nosso paciente e lembra que para a gente fazer esse diagnóstico eu preciso de pelo menos 3 aferições. Quando eu não tenho 3 aferições, por exemplo, se ele dissesse para você que ele tem uma aferição apenas, a gente acaba classificando esse paciente como provável hipertensão, provável hipertenso estágio 1, estágio 2, né? Ou ainda risco para hipertensão arterial. Mas a confirmação deve ser feita em outras 2 ocasiões, portanto em 3 ou mais ocasiões diferentes. Não se esquece que para fazer a verificação, a gente necessita de um ambiente calmo, silencioso, em que essa criança esteja sendo mantida em repouso, sem atividade física e sem falar por pelo menos aí 30 minutos. Essa é a orientação do guideline. É lógico que isso é meio utópico em se tratando de crianças mais novinhas, mas essa é a orientação que você vai colocar e vai procurar aí na tua prova, já que o Círio curte esse tema, é importante que você saiba disso. Ela também deve estar por um período aí de aproximadamente 2 horas sem ingerir nenhum tipo de alimento estimulante, por exemplo, cafeína, alimentos que contenham substâncias estimulantes. Essa criança deve ser mantida sentada com o membro superior direito na altura do coração. A gente dá preferência para o membro superior direito.
E a gente vai fazer a verificação da pressão arterial de acordo com o manguito, né? A gente escolhe o manguito adequado para poder fazer a verificação da pressão arterial. Não se esquece, a escolha do manguito leva em consideração a circunferência braquial do teu paciente pediátrico. Para fazer a escolha, você vai fazer a medida da circunferência braquial no ponto médio entre o acrômio e o olecrano, vai passar uma linha, no ponto médio vai fazer a verificação da circunferência braquial. O teu esfigmomanômetro vai ser escolhido a partir da medida da circunferência. De que forma? O manguito, ou seja, a parte que infla do teu esfigmomanômetro dentro da tua braçadeira, esse manguito ele deve conter, em termos de tamanho, em termos de comprimento, pelo menos 80% da medida da circunferência braquial do teu paciente. Em termos de largura, pelo menos 40% da medida da circunferência braquial. Todos esses detalhes estão contidos na diretriz da Academia Americana de Pediatria em 2017, que trouxe algumas mudanças, especialmente em relação à diretriz de 2004, em que sai o termo pré-hipertensão e surge o termo PA elevada, quando a pressão arterial sistólica e ou diastólica se encontra acima do percentil 90 até o percentil 95. Então, acima do 95 eu chamo de hipertensão. Abaixo de 95 até o percentil 90 eu chamo isso de pressão arterial elevada e não mais de pré-hipertenso. Essa diretriz ela vai se basear em medidas que foram realizadas com crianças de 1 a 17 anos. Agora fica ligado que acima dos 13 anos a gente já tem como utilizar os valores de adulto, que eu trago aqui para você nessa tabela. Para as crianças a partir de 13 anos, a gente já vai fazendo as medidas conforme o que você aprendeu na clínica médica, interpreta de acordo com os valores da clínica médica do adulto. Agora, para crianças menores de 13 anos, geralmente a gente acaba utilizando as faixas de percentil da tabela. Vou mostrar a tabela para vocês, a gente vai esmiuçar essa tabela, mas só para você já ficar aí na manga as faixas, né? Então, os valores de pressão arterial. Fica ligado que a normotensão é definida como aquele paciente que tem a pressão arterial sistólica e diastólica abaixo do percentil 90. Agora, eu vou chamar de pressão arterial elevada quando a pressão arterial diastólica e ou a sistólica, qualquer uma delas ou até mesmo as duas, estiverem maiores ou iguais ao percentil 90 até o percentil 95. Lembra, pessoal, que para eu chamar de hipertensão estágio 1, essa pressão deve estar maior ou igual ao percentil 95 até o percentil 95 mais 12. E por fim, eu vou chamar de hipertensão estágio 2, aquela pressão que está maior ou igual ao percentil 95 mais 12 e vai embora, é pressão arterial elevada, na verdade, hipertensão estágio 2, o maior grau aí de hipertensão que a gente tem como classificar os nossos pacientes. Então, a faixa é muito importante para você conseguir classificar o teu doente e conseguir aí dizer exatamente qual que é o nível de hipertensão. Agora, para você conseguir chegar a essa conclusão, além de você fazer toda a semiotécnica adequada de medição da pressão arterial, você vai ter que colocar estes dados aqui nesta tabela. Uma tabela em que você começa atentando-se se você está na tabela para meninos ou para meninas. Fica ligado porque a tabela é diferente, tá? Então você tem tabela tanto para menino quanto para menina e essa informação aparece aqui em cima. A primeira coisa que você olha é se essa tabela é referente a meninos ou meninas. Aí vamos supor que você selecionou a idade do teu paciente que vai aparecer aqui no canto esquerdo desta tabela. Quando você vem aqui e seleciona a idade do teu paciente, a gente amplia um pouquinho para você conseguir entender. Então vamos supor que eu estou falando de uma criança de 1 ano de idade. Eu vou olhar então toda a faixa de 1 ano de idade. Lembra, pessoal, que os percentis de pressão arterial vão ser divididos em sistólica e diastólica. Agora, uma coisa que vocês sempre se confundem é onde que eu coloco, onde que eu encontro os percentis de altura e onde que eu encontro os percentis de pressão. Então fica ligado porque a estatura está sempre aqui, ó, na parte mais elevada, na parte mais alta da tua tabela. Estes percentis são os percentis de estatura. A Sociedade Brasileira de Pediatria simplificou ainda mais a tabela do NCIH
E eles trazem para a gente aqui a estatura absoluta em cada faixa etária. Lembra que no caso, né, na nossa questão, a paciente tinha 112, né, de estatura. Pois é, a gente procura aqui a estatura mais aproximada do nosso doente, porque ele já fornece para a gente as estaturas absolutas. Agora, vamos supor que você estivesse na tabela original, que não tem estatura absoluta. Se você não tem a estatura absoluta do teu doente, você vai ter que fazer um passo a mais nessa interpretação. É pegar a estatura, levar essa estatura para a curva de estatura em percentil, identificar qual é o percentil de estatura e aí sim voltar e achar o percentil de estatura que fica aqui, ó, na parte de cima da tabela. Encontrou a parte de cima da tabela, seja por meio do percentil, seja por meio da estatura absoluta, você vai selecionar essa parte. Por exemplo, vamos dizer que aí o nosso paciente estivesse no percentil 75. Esta coluna é a coluna que eu vou observar tanto para a pressão arterial sistólica quanto para a pressão arterial diastólica, é a coluna na qual eu vou me basear para poder fazer a minha interpretação. São estes valores que serão importantes para mim na hora de eu fazer a classificação. E a classificação da pressão arterial, os percentis de pressão arterial, são dados aqui na parte do lado da tabela, ó, percentil 50 de pressão arterial, 90, 95 e o 95 mais 12. Então agora fica simples, eu olho lá a coluna que eu selecionei e aí vou saber se esta coluna, se a pressão arterial do meu paciente tá no percentil 50, entre os 50 e 90, do 90 ao 95, do 95 ao 95 mais 12 ou acima do percentil 95 mais 12. E nunca se esqueça, a pressão está sempre na parte de baixo da tabela, a estatura está sempre na parte mais alta da tabela. Essa tabelinha ela é complicada, então é bom você treinar, tanto antes de ir para a tua prova teórica do Sírio, quanto para outras provas em que esse conceito seja realmente valioso aí para a tua banca. É legal que você esteja com essa interpretação na ponta da língua. Os caras gostam também de cobrar tratamento para hipertensão. E lembra que o tratamento para hipertensão sempre vai ser iniciado a partir de medidas não medicamentosas. Eu estou falando especialmente de mudança de estilo de vida, especialmente dieta e atividade física. Especialmente levando-se em consideração que a maioria dos nossos pacientes hipertensos também são obesos. A hipertensão causada pela obesidade. Então é importante que a gente proponha para os nossos pacientes dieta e atividade física como medida inicial de controle da pressão arterial. Caso o teu paciente não tenha tido controle, a gente lança a mão de um tratamento medicamentoso, que estará indicado na refratariedade ao tratamento não medicamentoso, a uma hipertensão sintomática, aquele paciente que tem hipertrofia de ventrículo esquerdo já diagnosticada, seja no ecocardiograma, seja por meio do ultrassom, do eletro, qualquer que seja o teste diagnóstico, teu paciente que tem hipertensão estágio 2 sem algum fator identificado para modificar, então de repente ele chega para você, é magro, sem nenhum tipo de alteração da sua alimentação, pratica atividade física regularmente e está hipertenso estágio 2. Esse cara, o guideline, né, a diretriz da SBP, autoriza que você entre com medicação logo de cara para ele se ele for hipertenso estágio 2 sem nenhum fator de risco modificável. Se ele for um hipertenso com doença renal crônica, essa é uma outra indicação de tratamento medicamentoso logo de cara, e se teu paciente tem diabetes. Lembrar que todas essas condições aumentam muito mais o risco cardiovascular. Portanto, se estamos diante de um diabético, de um hipertenso que ainda tem doença renal ou ainda um hipertenso que não tem nenhum fator de risco modificável, as chances dele evoluir com alto risco cardiovascular e com eventos cardiovasculares do tipo infarto, AVC, são reais, por mais que a gente esteja falando de pediatria. Por isso, a Sociedade Brasileira de Pediatria autoriza o tratamento medicamentoso imediato. E para tratamento medicamentoso imediato, a gente tem algumas opções. Quero chamar bastante atenção para 3 situações que podem cair na tua prova. Estou falando especialmente da hipertensão renovascular, quando existe alguma alteração ali na artéria renal, por exemplo, uma hipertensão causada por uma estenose de artérias renais. Os tratamentos envolvem basicamente o uso dos inibidores
de enzima conversora de angiotensina, bloqueadores dos receptores de angiotensinogênio BRA, diurético e vasodilatadores. Tem bastante medicamento que pode ser utilizado. Quando o assunto é hipertensão associada à obesidade, a gente vai falar em IECA, especialmente IBRA, assim como na doença renal crônica, IECA e IBRA são as nossas opções terapêuticas. A Sociedade Brasileira de Pediatria sempre recomenda que você inicie com um medicamento e caso você tenha atingido a dose máxima daquele medicamento e teu paciente ainda esteja refratário, aí sim a gente pode associar outro medicamento para controle da pressão arterial. Nosso paciente tinha uma pressão arterial entre o percentil 95 e 95/12, portanto, na questão do Círio em 2023, ele era classificado como um hipertenso estágio 1. Alternativa D respondia a nossa questão. Quero falar com vocês também de um outro tópico bastante importante, que são as síndromes diarreicas e desabsortivas. O Círio curte este tema e eu vou te trazer uma questão que caiu em 2021, um caso clínico mais longo, mas que é importante para a gente revisar algumas coisas. Ele fala que um paciente de 4 anos de idade chegou ao pronto atendimento com história de diarreia líquida sem sangue, iniciada há 2 dias. No primeiro dia, apresentou 2 episódios de vômito associados pós-alimentares, com pico febril de 38,2. Hoje, está 24 horas afebril, recusando alimentos sólidos e sem vômitos após ingesta de água, portanto, está conseguindo ingerir água sem vomitar. As evacuações continuam líquidas em uma frequência de 5 vezes ao dia. Ao exame físico, ele está com sede, irritado, olhos levemente encovados e sem lágrimas. Saliva espessa, sinal da prega desaparece lentamente, ele tem pulsos cheios e rápidos e tempo de enchimento capilar de 3 segundos. Quando você se depara com um caso clínico desse, você pode ficar sempre na dúvida de qual é o objetivo. Por que ele está me dando um caso clínico deste sobre diarreia, né? Um paciente com diarreia que teve vômito no começo, tinha febre, agora está febril. Agora, quando você vai lendo mais para o final do enunciado, você começa a perceber que ele está te dando muitas informações a respeito do grau de hidratação deste doente. Perceba você que ele é bem detalhista. Ele fala para você condições relacionadas à cabeça, aos olhos, à boca, à capacidade de ingerir líquidos, ao aspecto hemodinâmico deste paciente, pulso, perfusão, prega. Pessoal, quando ele te traz de maneira bastante detalhada características que vão definir o grau de hidratação do teu doente, não coma bola. O que ele quer de você é que você classifique a hidratação deste paciente para poder, a partir daí, definir qual vai ser a conduta que você vai tomar, sempre levando-se em consideração o Ministério da Saúde do Brasil, que tem uma cartela específica para tratamento de diarreia aguda, especialmente a partir da classificação do grau de hidratação, uma tabela que foi adaptada pela Sociedade Brasileira de Pediatria num documento que fala justamente sobre diarreia aguda na infância. Eu convido você a ler estes 2 documentos e a fazer aí um juízo crítico em relação a algumas diferenças que existem entre um e outro, mas basicamente eles são bastante parecidos e eles trazem pra gente que diarreia é nada mais nada menos do que definida como sendo a diminuição da consistência das fezes e ou o aumento do número de evacuações. Para a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles exigem que haja a presença de 3 ou mais evacuações abolecidas ou líquidas num período de 24 horas. A Sociedade Brasileira de Pediatria ainda classifica a diarreia quanto à duração. Em diarreia aguda, aquela que dura menos de 2 semanas, persistente, aquela que dura de 2 a 4 e a crônica, aquela que dura mais de 4 semanas. Pessoal, quando o assunto é diarreia aguda, você deve estar na sua cabeça com as principais etiologias e eu tenho certeza que você deve ter se lembrado da etiologia viral. Com certeza, o rotavírus, um dos agentes mais importantes, uma etiologia viral que, sem sombra de dúvida, o teu paciente vai se recuperar sozinho. Não tem nenhum medicamento que a gente dê que faça destruir o vírus, nada que a gente precise iniciar de tratamento específico. Porém, é a desidratação a principal complicação destes quadros quando o assunto é pediatria. E é nela que as questões focam, porque ela sim, sem sombra de dúvida, é
o teu principal problema quando o assunto é diarreia aguda. Para isso, a gente precisa aprender a classificar o grau de hidratação do nosso doente, visando a gente entender o que a gente vai fazer com ele. A nossa conduta parte do grau de desidratação destes indivíduos. Então leve sempre em consideração que tanto para o Ministério quanto para a Sociedade Brasileira de Pediatria são 3 grupos, grupo A, grupo B e grupo C. O grupo A é aquele que não tem desidratação. O grupo B é aquele que tem desidratação. E o grupo C é aquele que tem desidratação grave. Perfeito? É assim que a gente classifica. Agora, quais são os itens que a gente observa? A gente observa a cabeça mais PPP. O que significa isso, Pro? Vem comigo. Na cabeça, a gente vai começar olhando a condição neurológica deste indivíduo, se ele está bem alerta, se ele está irritado ou intranquilo, ou ainda se ele está comatoso ou hipotônico. A gente continua na cabeça e olha para os olhos. Nos olhos, os olhos podem estar normais, fundos ou muito secos. Quando o assunto é lágrimas, as lágrimas podem estar presentes ou ausentes. Quando o assunto é boca, a gente vai olhar para as mucosas orais para perceber aí se a mucosa está úmida, seca ou muito seca. E ainda na boca, eu convido a você avaliar o grau, a capacidade de ingerir líquidos do seu indivíduo. Se ele bebe normalmente, se ele está sedento bebendo muito rápido ou se ele é incapaz de beber. Com isso, a gente olhou tudo na cabeça, condição neurológica, olhos e boca. Perceba você que existem alguns asterísticos nesse grupo C, já vou te falar o que isso significa. Eu falei para você que classificar hidratação era a cabeça mais PPP, e o PPP vem da onde? Vem daqui, ó, sinal da prega, sinal do pulso e o enchimento capilar, que eu também posso chamar de perfusão. Então, para classificar a hidratação, é cabeça mais PPP. Como é que pode estar a prega? A prega pode desaparecer rapidamente, lentamente ou muito lentamente, acima de 2 segundos. Em relação ao pulso, pode estar cheio, rápido ou ainda débil e ainda muito débil ou ausente. E quando o assunto é perfusão, a perfusão normal é aquela que acontece, que retorna em menos de 3 segundos, perfusão prejudicada de 3 a 5, muito prejudicada acima de 5. Fica ligado, porque a partir desta classificação, a gente consegue dizer se o nosso paciente não tem desidratação ou se ele apresentar mais de 2 sinais, pelo menos 2 sinais, né? 2 ou mais sinais do grupo B, a gente vai classificá-lo como desidratado. E se ele apresentar 2 ou mais dos sinais descritos no grupo C, sendo que especialmente um deles é característica do grupo C, e quais são os característicos do grupo C? Aqueles que possuem asterístico. Lembre que se ele apresentar estes sinais, a gente vai classificá-lo como um paciente desidratado grave. E para a gente classificá-lo como desidratado grave, lembrando, ele precisa de 2 características, sendo que uma delas tem que ter asterístico, pode estar comatoso hipotônico, ou bebendo muito mal, incapaz de beber, ou ainda com um pulso muito rápido ou ausente. Lembre-se de que essas características são fundamentais para eu poder dizer que esse paciente tem desidratação grave, por isso que ele tem que ter pelo menos uma dessas características. Fechou, pessoal? Então, para fazer a classificação, olhe sempre para o teu grupo. E aí no grupo a gente vai definir se ele vai receber plano A, plano B ou plano C. O plano A é feito no domicílio. O paciente não está desidratado, eu vou mandá-lo para casa e em casa ele vai ter mais líquidos, a mãe vai ofertar mais fluidos para ele, especialmente o soro de reidratação oral após cada episódio de vômito ou de diarreia, após todas as perdas. A gente oferece sempre depois das perdas para repor o que ele está perdendo de líquido. O plano B, para os pacientes desidratados, é feito na unidade de saúde. A gente dá soro de reidratação oral na unidade até esse paciente ficar hidratado. A gente administra em média 50 a 100 ml por quilo de soro de reidratação oral em 4 a 6 horas. Nesse período, o teu paciente fica em jejum e a gente fica administrando soro de reidratação oral via oral para ele lá na unidade. Se ele permanece desidratado, a gente pode lançar a mão do que a gente chama de gastróclise. Passa uma sonda e faz a administração do soro de reidratação oral via sonda nasogástrica. E por fim, no plano C, a gente, com o indivíduo gravemente desidratado,
Obviamente que eu vou hidratá-lo na unidade de saúde por meio de uma reidratação endovenosa, que engloba duas fases, basicamente. Uma fase rápida e uma fase mais lenta. Na fase lenta eu tenho tanto a manutenção quanto a reposição. Na fase rápida, no plano C, a gente fala na expansão. A expansão é feita para menores de 1 ano com soro fisiológico ou Ringer lactato, que são soluções com concentração próxima do plasma sanguíneo. Lembre-se sempre de que eu faço 30 ml por quilo na primeira hora e 70 ml por quilo nas 5 horas subsequentes. Isso aqui está contido na cartilha do Ministério da Saúde, é atualização agora, de 2023. Por isso é importante que você fique ligado nesta atualização. Nesta atualização, a gente faz 30 ml por quilo na primeira hora e 70 ml por quilo nas 5 horas subsequentes, ou seja, nas 6 horas de atendimento, o teu paciente vai receber 100 ml por quilo. É assim que nos orienta a cartilha do Ministério. Para maiores de 1 ano de idade, a gente vai utilizar a mesma solução, só que a gente reduz o tempo pela metade. Eu continuo fazendo 30 ml por quilo em 1 hora, mas os 70 ml por quilo que antes eu fazia em 5, agora eu faço em 2 horas e 30, completando aí 3 horas e 30 minutos de hidratação rápida para o teu paciente. Na fase lenta, a gente vai fazer a manutenção e a reposição. A manutenção é feita por meio do soro de manutenção basal, que geralmente envolve a infusão de soro glicosado a 5%, associado a soro fisiológico 0,9%, e a gente adiciona o potássio na forma de cloreto de potássio a 10%, sempre 2 ml a cada 100 ml de solução. Como é que eu vou fazer para definir o volume desta solução? O volume do soro de manutenção basal, certamente você se lembra lá da enfermaria de pediatria, é calculado por meio da regra de Holliday e Siegel, ou seja, para um paciente que pesa até 10 quilos, eu faço 100 ml por quilo. Para um paciente que pesa de 10 a 20, esse paciente recebe 1.000 ml, ou seja, 100 ml por quilo até 10 quilos, portanto 1.000, mais 50 ml por quilo do peso que excede 10 quilos. Por exemplo, se ele pesa 15 quilos, ele vai receber 1.000 mais 50 vezes 5. 1.250 ml é o volume total que ele vai receber em 24 horas. E se ele pesa mais do que 20 quilos, ele vai receber 1.500, ou seja, 1.000 até 10 quilos, 500 até 20 quilos, e 20 ml por quilo do peso excedente em relação aos 20 quilos. Pessoal, esta regra de Holliday e Siegel é importante para a gente saber o volume. A composição está aqui, é soro glicosado a 5% e soro fisiológico junto com o KCl. KCl é fácil, 2 ml para cada 100 ml de solução. Se eu estou fazendo 1.000 ml, eu vou fazer 2 ml para cada 100 ml, portanto 20 ml de KCl. Perfeito? Agora, como que eu faço para saber a proporção de soro glicosado e soro fisiológico? Muito simples. Basta que a gente divida esse volume da solução em 5 partes. Divide por 5. Então vamos supor que o volume total é 1.000, vou dividir por 5, dá 200 ml por parte, certo? Serão 4 partes de soro glicosado a 5, portanto, 200 vezes 4, 800. 800 ml de soro glicosado a 5. E uma parte de soro fisiológico 0,9%, ou seja, 200 ml. 800 com 200 forma o 1.000, 1.000 que é o nosso volume total. Sempre assim, 4 para 1, 4 de soro glicosado, uma parte de soro fisiológico, 2 ml para cada 100 ml de solução de KCl a 10%. Esse é o soro de manutenção basal. Vai ficar correndo numa veia do teu paciente durante 24 horas para deixar esse teu paciente de acordo com o que ele precisa em termos hidroeletrolíticos. É o basal para que ele não desidrate. Agora, se ele estiver apresentando perdas, ainda estiver apresentando diarreia e vômito, por exemplo, a gente adiciona um soro de reposição, que vai repor todas as perdas que eventualmente ele continuar apresentando. Esse soro é muito fácil de ser calculado. A gente faz 50 ml por quilo em 24 horas e a gente divide ele ao meio. A gente faz
faz metade de soro glicosado, metade de soro fisiológico. Por exemplo, o teu paciente pesa 10 quilos, vai receber 500 ml no soro de reposição. Esses 500 ml, 250 serão de fisiológico, 250 de glicosado a 5%. Num braço ele recebe o soro de manutenção basal, no outro ele recebe o soro de reposição ao meio, 50 ml por quilo. E a gente pode até ir titulando esse soro. De repente, se ele está apresentando muitas perdas, eu posso inclusive aumentar para 70 ml por quilo, 80 ml por quilo, aquilo que o teu paciente realmente estiver precisando. Pessoal, no nosso enunciado da questão, a gente tinha um paciente que apresentava sinais de desidratação, porém ainda não preenchia plano C, ainda não se enquadrava na desidratação grave. Ele tinha pelo menos 2 sinais que o classificavam como desidratado, portanto ele vai participar do plano B. O plano B está indicado para este paciente e o plano B envolve dar ao teu paciente soro de reidratação oral, por via oral, na unidade de saúde, no pronto atendimento. A gente vai fazer soro de reidratação oral 50 a 100 ml por quilo, de 4 a 6 horas ele fica lá na unidade tomando, era o que aparecia na alternativa A. Mas para você chegar a esta conclusão, você tinha que saber classificar o teu doente e inserir o tratamento adequado. Fechou, pessoal? Último tópico importante para a tua prova do Sírio, que é alojamento conjunto e triagem neonatal. Em 2023, o Sírio trazia um recém-nascido, a termo, filho de pais negros. Pré-natal sem intercorrência, com sorologias de primeiro e terceiro trimestre sem alterações. Parto cesáreo por macrosomia fetal. Ao nascimento, apresentou lesões vésico-bolhosas, vésico-pustulosas em face, tronco e membros e até mesmo em palmas e plantas, palmas das mãos e plantas dos pés. O restante do exame físico era normal. Ele pergunta para você, entre as opções abaixo, o diagnóstico mais provável desse recém-nascido, o que é, né? Pessoal, para a gente conseguir entender neonatologia, é importante que você saiba que o recém-nascido é um ser completamente individual. 2 coisas importantes para a tua prova do Sírio, que você consiga fazer o exame neurológico destes pacientes no alojamento conjunto, sempre sabendo que o recém-nascido é um paciente que tem uma postura em flexão, flexão de membros, tanto superiores quanto inferiores. Inclusive, quando você tenta estendê-los, ele fica irritado com você, né? Então, ele sempre vai estar com uma posição em flexão e é importante que você se lembre dos reflexos primitivos. Eu vou trazer alguns deles aqui para vocês que podem ser cobrados na tua prova. Embora ele tenha postura em flexão, esse paciente tem movimentação ativa dos membros. Isso é normal, né? O anormal seria que ele tivesse uma postura em flexão fechada e não movimentasse. Quando eu falo em reflexo, lembra do reflexo de busca, em que você faz movimentos aqui próximos à cavidade oral do bebê e ele vai direcionar o rosto e a boca para este estímulo que está sendo feito. Isso é um reflexo que garante a amamentação juntamente com o reflexo de sucção. Esse bebezinho também tem reflexo de sucção sempre que você introduz ou o dedo do examinador ou então um dedo de luva. Esse bebezinho vai sugar, assim como ele deve sugar o seio materno. Um reflexo muito famoso é o reflexo de Moro, em que esse paciente, ou após um leve estímulo sonoro ou até mesmo um estímulo tátil, ele vai fazer a abdução dos seus membros superiores, trazendo aí os membros para próximo da linha média. É um reflexo bastante conhecido e que geralmente nasce com o paciente e dura até o 2º, 3º mês de vida. Quando o assunto é preensão, eu tenho tanto preensão plantar quanto preensão palmar, é esperado que ao fazer o estímulo, esse bebezinho agarre o dedo do examinador tanto com a planta dos pés quanto com a palma das mãos. Isso é esperado que esse bebezinho tenha durante, especialmente, os 3, 4 primeiros meses de vida. Lembra que a persistência do reflexo cutâneo plantar é chamado sinal de Babins, que é uma neuropatia, então não é esperado que esse reflexo persista por mais tempo do que isso. O reflexo de Galland, eu faço um estímulo no dorso e esse paciente tem uma flexão
tanto do membro inferior quanto do membro superior, e ele acaba que se direciona para o lado deste estímulo, um reflexo que dura até mais ou menos o 6º mês de vida, e por fim, o reflexo tônico assimétrico, tônico cervical assimétrico, também chamado de Magnus Klein, ou reflexo do esgrimista, em que você direciona o rosto, a face do bebê, com ele deitado em decúbito aí, né? Com ele deitado, você direciona o rosto do bebê para um lado e esse bebê vai estender o membro, tanto o superior quanto o inferior, para o lado em que você direcionou o rosto e flexionar o membro superior e o membro inferior do lado oposto. Um reflexo que dá a ideia de um esgrimista. Esses reflexos são cobrados em prova. Ele pode colocar essa imagem e perguntar para você o nome desse reflexo. Além do exame neurológico, lembra que no alojamento conjunto o exame da pele do recém-nascido é muito importante. O recém-nascido tem uma pele fina e com relativa fragilidade vascular. É por isso que o eritema tóxico é uma das alterações cutâneas mais famosas do período neonatal e que tem justamente a ver com isso, com essa fragilidade vascular. Essa fragilidade vascular gera maior vasodilatação e esses indivíduos acabam evoluindo com essas lesões que são extremamente benignas, geralmente surgem nas primeiras semanas e podem persistir até 2 a 3 meses, isso é extremamente comum e esperado que surjam aí nas primeiras semanas. A mancha mongólica tem uma origem vascular parecida, mas além do aspecto vascular, a gente tem na mancha mongólica um aspecto mais relacionado ao melanócito, a célula que confere cor à pele deste indivíduo, especialmente quando a gente está diante de pais que têm uma coloração diferente da coloração da pele do bebê, com impregnação de melanina irregularmente em algumas regiões do corpinho desta criança. Lembra também da pérola de Epstein, que é uma queratinização muito específica. Teu bebezinho vai apresentar pequenos cistos na região do palato, completamente benigno. Essa queratinização é algo idiopático do período neonatal. Quero chamar atenção também para a melanose pustulosa, um quadro que pode, inclusive, fazer diagnóstico diferencial com acne neonatal. A melanose pustulosa também tem a ver com um aspecto vascular, mas mais do que isso, com obstrução de ductos que conduzem as glândulas sudoríparas aí na pele do bebê. Este paciente pode apresentar lesões vésico-bolhosas. É mais comum em indivíduos que têm a coloração negra da pele. Estes pacientes podem apresentar a melanose pustulosa neonatal, uma condição extremamente benigna, com a qual a gente não se preocupa, faz diagnóstico diferencial com acne neonatal, em que você vai observar muito mais frequentemente na face e nas regiões mais concentradas de oleosidade, especialmente em couro cabeludo e região, a zona T, né? Couro cabeludo, fronte e nariz. Faz diagnóstico diferencial também com a escabiose neonatal, só que para isso ele tinha que ter te dado no enunciado algum dado que fornecesse aí vínculo epidemiológico para a gente. De repente, uma mãe e um pai que eventualmente estão evoluindo com escabiose, né? Tem outros casos na família. Em petigo neonatal, ele teria que te dar condições que fornecessem pistas para você pensar em infecção cutânea. Então, recém-nascido com febre, com sinais de toxemia, com sinais de sepse. Eritema tóxico, o aspecto da lesão é muito mais plano e não vesicubolhoso, né? E candidíase congênita precisaria ter aparecido também no teu enunciado alguma informação a respeito desse pré-natal desta mãe. Portanto, melanose pustulosa era a melhor alternativa para a gente, alternativa A. Eu espero que tenha sido uma revisão útil para você aí arrasar na prova de pediatria do Sírio. Bons estudos para vocês, um grande abraço. Valeu, pessoal, para cima, até mais, tchau, tchau.